Oi! Hoje eu vou ensinar para vocês sobre a velocidade escalar média. A velocidade escalar média é de um corpo em determinado percurso e a razão entre o deslocamento escalar realizado pelo corpo e o intervalo de tempo para realizar esse deslocamento. Ok? Meio confuso, mas vou explicar. Então, a velocidade escalar média é a razão entre o deslocamento, que eu já falei em vídeos anteriores sobre deslocamento. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o vídeo onde eu estou explicando sobre o que é deslocamento, tá? E um intervalo de tempo. E como se calcula isso? A fórmula da velocidade escalar média é a velocidade escalar média igual ao deslocamento sobre o tempo. Ou seja, quando vir numa questão, ele vai estar pedindo para você calcular a velocidade escalar média de alguma situação. E para calcular essa velocidade, você vai ter que utilizar o deslocamento e o tempo que vão estar presentes na questão, ok? Então, mas muitas vezes não tem pedindo, mostrando o tempo. Então, para você calcular o tempo, você usa essa formulazinha aqui, ó, que é tempo igual ao tempo final menos o tempo inicial, ok? Depois dessa observação, vamos para a velocidade escalar média. Então, como eu disse antes, a velocidade escalar média é o tempo, o deslocamento sobre o intervalo de tempo. Ele quer descobrir em quanto tempo você se desloca, entendeu? Vamos dizer assim, quanto tempo o carro se desloca a cada 1 hora, a cada 1 segundo, ok? Então, velocidade escalar média é isso que ele quer saber. Quanto tempo você gasta e quantos quilômetros você gasta para você chegar de um ponto a outro. Aí pode ser quilômetros, metro, depende do que a questão pedir. Normalmente, se utiliza metros por segundo ou quilômetros por hora, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu coloquei dois exemplos, duas observações que é bom vocês têm que saber, que muitas questões, muitas vezes pode perguntar, tá? Então, aqui, ó, em uma reta que tem o ponto A e o ponto B, um objeto, vamos dizer que isso aqui é um carro, ele tá andando de 20 a 30 quilômetros, 40 quilômetros. Aí ele vai perguntar em qual direção ele está indo. Se ele está indo para frente, ele está aumentando os quilômetros, então ele está progressivo. Se caso ele esteja diminuindo, ou seja, voltando, ele vai estar em um movimento retrógrafo, ok? Então, isso é só uma observaçãozinha que é para vocês entenderem. Se ele está seguindo a reta, aumentando os valores, ele está progressivo. Se ele está diminuindo, ele está retrógrado. Agora eu vou mostrar um exemplo a vocês de velocidade escalar média para vocês entenderem melhor. Eu acho que ainda está um pouco confuso, tá? Eu vou ler o enunciado e logo após eu vou resolver a questão com vocês. No primeiro trecho de uma viagem, um carro percorre uma distância de 50 metros, com velocidade escalar média de 90 km por hora. O trecho seguinte, de 100 metros, foi percorrido com a velocidade escalar média de 72 km por hora. Sua velocidade escalar média em metros por segundo é... Então, agora a gente vai ter que montar uma reta para resolver essa questão. Então, aqui eu já fiz a linha, como foi pedido no enunciado, que do primeiro ponto, do ponto A a B, ele percorreu um deslocamento de 500 metros e do ponto B ao ponto C de 100 metros. No primeiro instante,
o tempo foi de 90 quilômetros por segundo e no segundo instante foi de 72 quilômetros por segundo. Mas só que na questão ele pede a velocidade média escalar total em metros por segundo. Então ele quer saber quanto foi que ele gastou, o deslocamento, e o tempo do ponto A ao C, ou seja, a velocidade escalar média. E como é que a gente vai resolver isso? Lembra que a fórmula que eu disse da velocidade escalar média é a distância, é o deslocamento sobre o tempo? Então, a gente tem que pegar isso. Então, qual foi o deslocamento do ponto A ao ponto C? Agora, tá fácil para saber, né? É só você somar os 500 mais os 100, que vai dar 600 metros. Então, do ponto A ao C, do ponto A ao ponto C, tem 600 metros. Agora, você precisa saber qual foi o tempo, mas só que lá no enunciado, ele pede para você calcular em metros por segundo. Só que aqui está em quilômetros por hora. Então, você tem que transformar esses quilômetros por hora em metros por segundo. E como é que a gente faz isso? É fácil, ó. Você vai usar, para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, é só você dividir por 3,6. E se for de metros por segundo para quilômetros por hora, é só você multiplicar por 3,6, ok? Então, vamos deixar essa observação aqui. Então, a gente vai pegar os 90 quilômetros, dividir por 3,6 para saber qual vai ser os metros por segundo. Fazendo isso, ou seja, fazendo 90 dividido por 3,6, vai dar 25 metros por segundo. E o 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Pronto. Sabendo disso, o que é que a gente vai fazer agora? Agora, a gente precisa calcular o tempo para colocar aqui o tempo total. Para a gente colocar aqui, certo? Porque ele quer do ponto A ao ponto C. Não é só o ponto A, B ou do B ou C, ele quer o valor total. Para a gente fazer isso, a gente tem que usar uma fórmula para saber qual foi o tempo usado do ponto A ao ponto C. Eu vou ensinar um jeito bem fácil de decorar. Em uma pirâmide, você vai se lembrar dessa frase, Deus vê tudo. Ou seja, Deus vê tudo, ok? Deus tá em cima, vê tudo embaixo, porque ele tá lá em cima e vê tudo lá embaixo. Então, a partir dessa lógica, você consegue calcular o tempo, o deslocamento ou a velocidade. Sabe como? Assim, ó, vamos lá. Se você quiser lembrar da forma da velocidade de escala média, é só você tampar o V. Então, já fica, ó, deslocamento sobre tempo. E não é essa a fórmula? Se você quer calcular o deslocamento, é só você fazer a velocidade de escala média vezes o tempo. Agora, aqui, a gente quer descobrir o tempo, certo? E para descobrir o tempo, é só você tampa o T e qual é a fórmula? É o deslocamento sobre a velocidade de escala média. Então, a gente vai fazer isso. Tempo igual deslocamento sobre a velocidade de escala média. No primeiro instante, qual foi o deslocamento? O deslocamento foi de 500, certo? E qual foi a velocidade de escala média? 90, mas como a gente transformou em metros por segundo, a gente vai usar o 25, ok? Já no segundo instante, o deslocamento foi de 100, certo? E a velocidade de escala média foi de 72, mas a gente vai usar o metros por segundo, que foi 20, que foi que a gente calculou aqui, ok? Agora é só a gente resolver
500 dividido por 25, que vai dar 20. E 100 dividido por 20, que vai dar 5. Então, o tempo que ele gastou no primeiro instante do A a B foi 20 segundos. E de B a C, 5 segundos. Então, a gente soma esses dois para saber o total de quanto ele gastou do A a C. Então, 20 mais 5, 25. Então, de A a C, ele gastou 25 minutos, que já foi o tempo que a gente descobriu. Então, o tempo aqui vai ser 25 segundos. Então, do ponto A ao ponto C, ele gastou 600 metros em 25 minutos. E qual vai ser a velocidade média do ponto A ao ponto C? É só a gente dividir os 600 por 25. 600 dividido por 25 é igual mais ou menos 24 metros por segundo. Então, ele andou 24 metros a cada segundo. Então, é isso que a velocidade escalar média calcula. Deu para entender? Eu vou dar outra explicada por cima, assim, para você que não entendeu, tá? Vamos lá. Na questão, ele pediu para a gente calcular o valor total, ou seja, a velocidade escalar média do ponto A ao ponto C. Só que na questão, ele só deu o deslocamento do ponto A a B e do B a C, ele não deu o total. E para saber o total, a gente somou os dois. Depois, ele deu a velocidade escalar média de A a B e depois ele deu a velocidade escalar média de B a C. Só que para a gente calcular a velocidade de escalar média total, a gente precisava do tempo. Então, a gente precisava descobrir qual era o tempo do ponto A a B e qual era o tempo do B ao C. E para fazer isso, a gente usou uma fórmula que foi T igual ao deslocamento sobre a velocidade escalar média, para descobrir o tempo do ponto A a B e depois descobrir o tempo do B ao C. Depois que a gente descobriu o tempo do A ao B e do B ao C, a gente somou os dois, que deu o tempo total, e assim a gente descobriu a velocidade média total. Porque na questão só estava dando a velocidade escalar média de cada trecho, ok? E outra coisa que a gente fez também foi transformar a velocidade escalar média, que estava em quilômetros, em metros por segundo, porque a questão pediu, ok? Esse vídeo vai ficar por aqui, mas o próximo vídeo que eu vou postar também vai ser sobre velocidade escalar média, ok? Vai ser outro exemplo para fixar melhor na cabeça, ok? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo do segundo vídeo, ok? Então, vão lá assistir a parte 2 desse vídeo, tá? Espero que você tenha gostado e entendido. E se não entendeu, vão para a parte 2. Um beijo e tchau!